Você já percebeu como olhar o saldo da sua conta bancária pode gerar duas reações completamente diferentes? Ou você fecha o aplicativo em pânico, ou pela primeira vez sente uma calma estranha, quase um alívio. É o momento em que você para de fazer contas mentais para comprar um café. Para de se perguntar se comprar carne hoje significa apertar tudo no fim da semana. E começa a perceber algo diferente. O dinheiro parou de ser uma ameaça constante. A maioria das pessoas acredita que isso só acontece quando se fica rico, quando se chega ao primeiro milhão, ou no mínimo quando aparecem 6 dígitos na conta. Mas a verdade é bem diferente. Existe um número muito menor, um valor específico, um limiar invisível que quase ninguém percebe, mas que muda completamente a forma como você pensa, sente e decide sobre dinheiro. Esse número é 30 mil reais. E antes que você ache pouco demais ou irrelevante, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quando você pensa em enriquecer, o que vem à sua cabeça? Talvez um herdeiro que nunca precisou se preocupar com boletos, ou alguém que passou décadas economizando real por real, vivendo no limite. Só que a construção de riqueza não funciona de forma linear. Ela acontece em saltos invisíveis. Existem barreiras financeiras que, quando ultrapassadas, mudam as regras do jogo. E os primeiros 30 mil reais são o primeiro grande divisor de águas. Eles separam quem passa a vida inteira sobrevivendo de quem começa, de fato, a construir patrimônio. Pense assim. Imagine empurrar uma pedra enorme morro acima. No começo, o esforço é brutal. Você se cansa rápido. E a pedra quase não se move. Cada pequeno avanço exige uma quantidade enorme de energia. E em muitos momentos você se pergunta se vale a pena continuar. Mas então algo muda. Quando a pedra ganha impulso, o esforço diminui. O movimento acelera. E quando ela chega ao topo, passa a descer quase sozinha. Os 30 mil reais funcionam exatamente assim. Antes deles, tudo parece luta contra a gravidade. Depois deles, é como se a gravidade estivesse do seu lado. E aqui está o ponto mais importante. Essa mudança não é apenas matemática. Não é só porque você tem mais dinheiro investido. Não é apenas porque os rendimentos aumentam. A verdadeira transformação acontece na sua mente. Quando você não tem dinheiro guardado, o seu cérebro entra em modo de sobrevivência. Cada decisão financeira é tomada com base no medo, na escassez, na urgência. Você aceita o primeiro emprego que aparece mesmo sendo ruim. Permanece em situações que odeia, porque sair parece arriscado demais. Diz sim quando queria dizer não porque precisa do dinheiro. E isso não é falta de força de vontade. É biologia. No modo de sobrevivência, o cérebro não consegue pensar em crescimento. Ele só reage ao agora. É como tentar planejar férias enquanto sua casa está pegando fogo. Toda a sua energia mental está focada em apagar incêndios. Mas quando você ultrapassa o limiar dos 30 mil reais, algo muda. Pela primeira vez, o seu cérebro ganha espaço. Espaço para pensar além do próximo salário, além da próxima conta. A pergunta deixa de ser como eu sobrevivo até o fim do mês, e passa a ser como eu faço esse dinheiro crescer. E é exatamente aqui que a sua vida começa a mudar. Existe algo que quase ninguém percebe quando fala sobre dinheiro. A mudança mais poderosa não acontece na conta bancária. Ela acontece no cérebro. Pesquisas mostram que ter apenas R$ 2.500 guardados já aumenta o bem-estar financeiro em mais de 20%. Isso porque a maioria das pessoas não conseguiria cobrir um gasto inesperado de R$ 2.000 hoje. Ou seja, mesmo um valor pequeno já muda a forma como você pensa. Mas essa é só a primeira faísca. A verdadeira virada acontece quando você alcança algo em torno de R$ 30 mil. Um valor que representa, em média, de 4 a 7 meses de despesas de uma família de classe média. Nesse ponto, você não está apenas pagando boletos. Você criou uma zona de segurança mental. Seu cérebro sai do modo defesa e entra no modo construção. E é aqui que a matemática começa a ficar interessante. Vamos usar um exemplo simples. Imagine que você consegue investir R$ 600 por mês, com um retorno médio de 12% ao ano. Para chegar aos primeiros R$ 30 mil, você levaria cerca de 41 meses, mais de 3 anos de disciplina, sacrifício e adiamento de prazer. Não é fácil, e a maioria das pessoas desiste antes de chegar lá. Mas agora vem a parte que quase ninguém entende.
O segundo bloco de R$ 30.000 não leva outros 41 meses. Ele leva cerca de 30 meses. E não porque você começou a investir mais, nem porque ganhou um salário maior, mas porque os primeiros 30.000 começaram a trabalhar junto com você. Eles passaram a gerar renda, a acelerar o processo. Você fez exatamente o mesmo esforço. Guardou o mesmo valor todo mês. Assumiu o mesmo nível de risco, mas encurtou o caminho em quase um ano inteiro. Esse é o momento em que os juros compostos começam a aparecer de verdade. E quando você chega ao terceiro marco de 30.000, o tempo cai para algo próximo de 23 meses. Seu dinheiro assume cada vez mais o trabalho pesado, enquanto o seu esforço permanece praticamente o mesmo. E quando os números ficam maiores, a aceleração se torna absurda. Com R$ 200.000 investidos, os próximos 30.000 podem surgir em menos de 11 meses. Aquilo que antes levou 3 anos e meio, agora acontece quase no piloto automático. Isso não é sorte, é matemática básica. R$ 1.000 rendendo 12% ao ano geram R$ 120. R$ 10.000 com a mesma taxa geram R$ 1.200. R$ 30.000 geram R$ 3.600 por ano, sem você mover um dedo. Dinheiro que você não precisou ganhar trabalhando. Dinheiro que apareceu porque o dinheiro trabalhou por você. Mas agora vem a parte mais importante de todo esse vídeo. E quase ninguém fala sobre isso. Quando você chega aos R$ 30.000, você não conquistou apenas dinheiro. Você construiu o hábito financeiro mais importante que existe. Para chegar até esse valor, você precisou fazer algo raro: controlar o seu dinheiro de forma consistente. Você teve que acompanhar gastos, dizer não para impulsos, resistir a compras emocionais, manter disciplina por meses, às vezes por anos, e isso muda quem você é. Você prova para si mesmo que consegue adiar gratificação, que consegue priorizar o futuro, que consegue manter constância mesmo sem recompensa imediata. Isso não é só uma habilidade financeira, é uma habilidade de vida. Essa mudança de identidade afeta todas as decisões seguintes. Pequenos gastos deixam de causar ansiedade. Você não entra em pânico com despesas comuns, porque sabe que tem estrutura. E existe outra mudança psicológica ainda mais sutil. Você começa a enxergar oportunidades, não apenas ameaças. Quando você vive de salário em salário, qualquer imprevisto parece um desastre. Conserto do carro, notebook quebrado, aumento do aluguel. Tudo vira crise, mas com R$ 30.000 guardados, esses eventos viram apenas inconvenientes, e às vezes até gatilhos de crescimento. Um problema deixa de ser o fim do mundo, e passa a ser uma decisão estratégica. E isso abre portas que sempre estiveram ali, mas que você não conseguia enxergar antes. Agora vamos falar sobre a área da vida onde os R$ 30.000 causam a mudança mais visível, e, ao mesmo tempo, onde a maioria das pessoas comete o erro mais caro: a sua carreira. Quando você vive de salário em salário, você está preso. Não importa se o trabalho é ruim, se o chefe é difícil, se o ambiente é tóxico. Você precisa do próximo pagamento para sobreviver. Isso te coloca automaticamente em uma posição fraca de negociação. Você não pede aumento, não recusa exigências absurdas, não procura outras oportunidades, porque o risco parece grande demais. Mas quando você tem R$ 30.000 guardados, toda essa dinâmica muda. Quando você alcança o que eu chamo de dinheiro para ir embora, não significa que pedirá demissão imediatamente, mas que passa a ter a opção real de sair quando quiser. E só essa possibilidade muda tudo. Você negocia com mais confiança, se posiciona melhor, recusa o que não faz sentido, explora oportunidades com menos medo, e o mais curioso é que, muitas vezes você nem precisa usar esse dinheiro, a simples existência dele já muda sua postura. Você fica mais firme, mais assertivo, mais seguro, e quando você começa a se apresentar de forma diferente, as pessoas percebem. Você passa a receber projetos melhores, mais reconhecimento, e sim mais dinheiro. É um ciclo positivo que se alimenta sozinho. Mas agora vem o alerta mais importante de todo esse vídeo. A maioria das pessoas chega aos R$ 30.000, sente essa mudança psicológica, e então destrói tudo. Elas tratam esse dinheiro como recompensa. Compram um carro melhor, uma moto nova, fazem uma viagem cara, ou dão entrada em algo que não conseguem sustentar. Eu sei disso porque eu mesmo já cometi esse erro.
Mas entenda uma coisa, esses 30 mil reais não são um prêmio. Eles são a fundação do seu futuro financeiro. Eles são a semente. E sementes não foram feitas para serem consumidas. Foram feitas para crescer. Existe um dado que parece absurdo, mas é real. A pessoa média gasta, ao longo da vida, mais dinheiro com carro do que precisaria para alcançar a independência financeira. Entre parcelas, seguro, manutenção e combustível, muitas pessoas gastam entre R$ 1.600 e R$ 2.500 por mês apenas com transporte. Ao longo de décadas isso ultrapassa facilmente R$ 1 milhão. Enquanto isso, a mesma pessoa diz que não consegue guardar dinheiro. E o detalhe mais cruel, no momento em que você tira um carro novo da concessionária, ele perde cerca de 20% do valor imediatamente. Ou seja, você não está apenas gastando dinheiro, você está destruindo patrimônio. Agora compare isso com investir o mesmo valor, em vez de ver seu dinheiro evaporar, você veria ele se multiplicar. E aqui acontece outra mudança profunda quando você tem 30 mil reais guardados. Você para de pensar em parcelas e começa a pensar em custo de oportunidade. A pergunta deixa de ser, será que eu consigo pagar? E passa a ser, o que esse dinheiro poderia virar no futuro? Aquele carro de 80 mil reais não são apenas 80 mil reais. São centenas de milhares de reais que deixam de existir no futuro. E de repente dirigir um carro simples deixa de parecer sacrifício e passa a ser uma decisão estratégica. Existe uma irônia silenciosa nisso tudo. Quem aparenta riqueza muitas vezes vive pressionado. Quem age com estratégia costuma dormir tranquilo. Essa mentalidade começa a se espalhar para todas as áreas da vida: moradia, viagens, educação, hobbies. Não de forma intencional. E o mais curioso é que, quando você começa a pensar assim, percebe que nem queria metade das coisas que achava que queria. Isso não é sobreviver mal, é sobreviver com propósito. 30 mil reais não vão te deixar rico da noite para o dia, mas eles mudam completamente o jogo. Eles te tiram da sobrevivência e te colocam no caminho da construção. Se você entendeu essa mensagem, comece hoje, mesmo que seja devagar, porque o seu eu do futuro está contando com a decisão que você toma agora. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe um comentário com a palavra amendoim. Se inscreva no Dinheiro em Foco. Se você quer continuar aprendendo a tomar decisões financeiras com clareza, responsabilidade e estratégia, assista ao próximo vídeo recomendado aqui no canal. Dinheiro em Foco, consciência antes da riqueza.